Hey, terapeuta e bruxa moderna, vamos então para o treinamento 7 passos para vocês começarem no digital. Meu nome é Joana Mieres e eu tenho a loja tudoparaterapeuta.com.br e o passo um é como começar no digital sendo terapeuta. Se eu estivesse começando hoje, este seria o meu primeiro passo. Criar um produto digital que resolva uma dor forte da minha persona. Então vamos lá. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, a gente já vai falar sobre esse exemplo. Então, muitas de vocês, né, querem crescer no digital, mas não sabem por onde começar. Então, vocês me contam isso lá nas enquetes do grupo VIP, vem conversar comigo individualmente. E aí, qual é a consequência disso, tá? De não saber por onde começar? Tu acaba dependendo só da tua agenda, tu atende só sessões e tu recomeça todo mês. Só que assim, se tu depende só das tuas sessões, tu depende da tua hora. E hora é tempo de vida. E tu poderia ter um produto que não depende da tua hora e que estaria vendendo, certo? Então pensa comigo, se o teu Instagram viraliza hoje, tu tem algo pronto para vender? Ou tu depende só da tua hora? Porque aí como que tu vai atender todas essas pessoas? E também, se tu viraliza hoje, o teu Instagram ele tá estruturado para receber essas pessoas ou as pessoas vão chegar e logo depois vão sair porque elas não vão entender quem tu é, que ideias que tu defende, o que que tu vende, o porquê que tu vende, né? E se tem funis ali de vendas estruturados dentro do teu Instagram, tá? Que levam essas pessoas para outros lugares, tá? Então, se tu viraliza sem produto e eu ainda adiciono sem estrutura, é deixar dinheiro na mesa. E aí, por isso que eu trouxe aqui essa imagem desse book, porque esse aqui é o queridinho do momento, né? 30 dias de amor próprio. Em 30 dias você volta a se escolher, sem culpa. Então, esse aqui, ele está sendo muito bem vendido para as terapeutas, porque é um tema que é recorrente para elas com as suas clientes, tá? Então, elas podem adaptar e usar, por exemplo, eu tenho clientes que trabalham com clientes que têm problema em relacionamento ou no dia a dia de autoconfiança. Essa terapeuta ela pode adaptar ali aquele produto e atrair clientes através dele, mostrando o produto, às vezes trazendo uma prática ali num Reels, criando esse desejo, essa atração e trabalhando com um valor que ele tem um ticket baixo, que ele custa de R$ 10 a R$ 57. No caso, esse book aqui, ele tem que ser vendido no mínimo por R$ 29,90, né? Ele tá lá na minha loja, ele é um PLR, ou seja, vocês podem comprar e podem revender para as suas clientes. As suas clientes não podem vender para ninguém, elas compram como se estivessem comprando de uma livraria. Mas vocês ficam com 100% do lucro. Vocês compram da loja e mudam ali a capa, mudam as informações na parte sobre mim. E pronto, em menos de 24 horas, você já tem um produto pronto para vender, em situações diferenciadas, tá? Seja aquela nova seguidora, seja a tua cliente que já apresenta aquele problema e tu ajuda ela com esse reforço, com esse acompanhamento do e-book, tá? Ou tu transforma esse e-book num desafio terapêutico, enfim, tem muitas opções. Então, vamos sair daquela crença de que, eu não vou vender barato, eu não vou vender um e-book. Pois é, mas o e-book ele pode te trazer uma renda extra ali no teu mês e ainda não vai fazer tu depender apenas da tua hora. E aí essas pessoas ele também vai gerar autoridade, né? E conexão. Então, essas pessoas já vão te enxergar com outro olhar e vão confiar mais em ti para depois aí sim fazer uma sessão, um acompanhamento terapêutico, tá? Então, vamos sair ali do ego, que o ego fica ali inflado, dizendo, não, para eu transformar a vida de uma pessoa, essa pessoa tem que passar por um acompanhamento comigo de 3 meses, de 6 meses. Mas por que não ela não pode iniciar? Às vezes o problema daquela pessoa, a dor daquela pessoa, é uma coisinha que tu resolve e para ela é algo gigante. Então, às vezes, aquele e-book terapêutico ou um desafio terapêutico, que seja algo que não dependa da tua hora, aquilo já vai ajudar. E aí depois ela abre o campo dela sem ela nem saber. É inconsciente. Ela se abre para sim se sentir pronta, se sentir preparada para fazer uma sessão, um acompanhamento terapêutico contigo. Ou às vezes ela não tem o valor, né, a questão financeira para poder investir numa sessão, num acompanhamento contigo terapêutico. Mas aí ela investe no e-book. E aí tu tá dando acesso para essa pessoa, tá? Para uma pessoa que não teria condições de fazer ali sessões. Imagina, pagar R$ 200, 250, R$ 300 por semana. Não é todo mundo no Brasil que tem essas condições, tá? Então a gente tem que pensar fora da caixa. Agora imagina o contrário, né? A gente falou ali da pessoa que viraliza, aí, só que o que que adianta? Ela não tem nem produto para vender. Ela depende só da sessão dela.
Agora imagina o contrário, o teu perfil cresce, né, de maneira ali constante e tu já tem produto digital. Ele tá lá no link da bio, ele tá nos seus destaques. Tu tem um e-book, tu tem um desafio, tu tem um curso, enfim, a pessoa chega e ela já pode comprar, tá? Então a atenção vem, tu viraliza ou tu traz constância e atenção, mas se tu não tem estrutura, aí não vira venda. Então eu queria dar o exemplo do BBB, que eu lembro que faz muito tempo, né, que eu não assisto, acho que foi lá na época da pandemia que teve uma das participantes que ela se destacou muito. Acho que ela sofreu muito, não é a Juliette, era a outra, era de outra edição. E ela sofreu muito. Só que aí as pessoas, ela virou um case ali de marketing que eu lembro e que ficou marcado pra mim, porque as pessoas chegavam, seguiam ela, ela ficou muito famosa, viralizou, mas ela não tinha nada para vender. E ela era pobre, ela tinha uma condição muito simples financeira. Só que se ela já tivesse algo, ela já estaria vendendo ali. Então, se isso acontece até no BBB, que os participantes viralizam e não tem um link da bio, não tem um e-book, não tem um desafio, não tem um curso, não tem nada para vender, algo pronto que não dependa da hora dela, ou seja, a pessoa tá lá no BBB, ela nem sabe o que tá acontecendo no mundo, mas ela pode estar vendendo. Tu pode estar dormindo, mas tu pode estar vendendo. Só que aí se tu não tem nada para vender e se não tá estruturado, aí essa venda não acontece. Tá? Então, crescer no digital sem produto, ok, tu consegue mais seguidores. Mas se tu cresce com produto, aí tu tem um negócio terapêutico estruturado, tá? E qual é o primeiro passo? Porque essa é só a primeira aula. Então, se eu estivesse começando hoje, eu começaria aqui com um desses produtos, tá? Aí algo que resolva uma dor forte da minha cliente. Como que eu vou encontrar essa dor, Joana? Na história da tua cliente. Então, tu vai ouvir a tua cliente. Cada sessão que tu tem que ter um caderninho onde tu anota, ou teu computador. Eu fazia muito isso, então eu tô ali atenta, né? Atenção plena na sessão. Mas aí, depois da sessão, eu anotava tudo. E aquilo tudo se tornava como se fosse um relatório para mim, não só daquela pessoa, para trabalhar as dores daquela pessoa nos próximos passos, mas para eu entender as dores dela e ter coisas para resolver. E naquela época, eu nem pensava em lucrar com isso. Eu não pensava que, eu vou vender então um e-book terapêutico para ela sobre isso. Não, eu dava muitas coisas, tá? Elas recebiam de graça e-books e coisas que eu criava, e meditações e audições. Só que a gente tem que ser estratégica. Se tu vai numa loja de roupas, tu gostou da blusa, e aí tem uma saia que combina. Aí a pessoa vai ficar, ai, vai se compadecer, essa saia ficou tão bonita com essa blusa, leva ela de graça. Não, ela vai vender para ti. Ela achou bonita? Sim, mas ela vai vender, porque é um trabalho. Então, enxerguem a profissão de vocês como um trabalho. Então, vocês precisam ter uma troca. E essa troca, ela é também, né, uma troca financeira. Então, nessa história do cliente, vocês podem ajudar esse cliente, transformar a vida dele e ele vai andando na tua escada de produtos e valores, tá? Então, o que que doía mais em ti? Qual era o teu maior desejo? O que que tu superou? O que que hoje tu ajuda outras pessoas a resolver? Ou seja, pelo que tu quer ser reconhecida? E tu também vai encontrar essa dor na tua própria história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu e aí vocês vão pensar no exemplo de vocês. Por que que muitas de vocês aqui já compraram provavelmente o meu pack de 100 vídeos holísticos, 500 vídeos holísticos? E é um pack maravilhoso com os vídeos prontos e ele ativa ali as dores, os desejos da persona de vocês, né? Tem de tudo que é tema. Por que que eu vendo aquele produto? Por que que eu criei ele? Por que que eu enxerguei ele como valoroso? Porque dá até vontade de eu também usar eles, né? Só que aí a minha persona é outra. Tanto que eu gosto deles, porque eu enxergo que eles resolvem um problema que um dia foi meu e agora é de vocês. Né? Porque vocês agora são as terapeutas e bruxas modernas, mas enquanto eu era terapeuta, muitas vezes eu não postava. E aí, se eu não postava, quem não é visto não é lembrado, né? E aí eu não postava porque eu não tinha tempo. E eu tinha empresa também, né? Então, eu trabalho, né, formando pessoas há mais de 20 anos. E aí, por 11 anos, eu tive uma empresa física e depois online. E ao mesmo tempo, depois. Também nas terapias. Então, eu não tinha muito tempo para postar. Às vezes, eu fazia muitos vídeos, né? Fazia muitos vídeos, arquivei alguns até, mas tem muitos lá no Instagram. Mas aí eu não tinha tempo no dia a dia, todos os dias para postar. Então eu criei esse pack porque era uma dor minha. E aí hoje vocês têm esses vídeos para vocês usarem para sempre ter o que postar e para atrair pessoas e unir com os outros conteúdos que vocês já têm, tá? E pensando na cliente de vocês, tá? Eu lembro de uma vez de uma cliente que ela falou da questão era de relacionamento. Era uma sessão de tarô, não era nem de terapia. Só que o meu tarô é terapêutico, então a gente trabalhou essa questão terapêutica no pós.
E eu não cobrei nada dela. Se fosse hoje, seria diferente e eu ensino vocês a fazer diferente. Então a gente trabalhou ali na sessão de tarô a questão que ela tinha a ver com a casa dela que ela queria vender. E ela sentia que tinha algo ali prendendo. E aí eu identifiquei que, na verdade, era o ex-relacionamento dela com o qual ela não tinha mais nenhum vínculo. Na vida dela hoje, ela não queria mais nada com essa pessoa. Mas ela tinha um vínculo, sim, que era emocional, que era laços, né? E aí a gente trabalhou olha, a questão do divórcio, o divórcio energético. Eu enviei para ela um áudio, eu fiz para ela um protocolo. Tu vai ouvir esse áudio tantas vezes, tu vai fazer tal escrita terapêutica. E ela fez. Ela vendeu essa casa em menos de um mês, tá? Menos de um mês, em semanas, depois que a gente trabalhou tudo isso. Ou seja, eu fiz um protocolo terapêutico com ela. Eu recebi apenas pela sessão. Eu poderia ter recebido por essa segunda parte, né? Mas hoje eu ensino para vocês. Não, vocês têm que ter um protocolo ali, tem que ter um acompanhamento com essa pessoa. Mas a dor dela era essa. Entende? O que que doía na história da cliente? Ela queria, ela não sabia, mas ela precisava se desvincular daquele ex-relacionamento. E aí, por exemplo, eu tinha o divórcio energético para vender. Então era o que doía mais nela, que era se desfazer de laços do passado para conseguir destravar a vida dela financeira hoje. E na tua cliente? Daqui a pouco a tua cliente diz que ela não consegue dormir, que ela tem dificuldade para dormir. Daqui a pouco a tua cliente diz que ela tem fobia social, que ela não consegue sair de casa, que ela não consegue ir na academia. Ou tu é uma taróloga especialista em amor e relacionamentos. E aí tu pode ter um e-book, por exemplo, que ajuda a superar o ex. Ou tu tem um desafio terapêutico gravado para manifestar um relacionamento saudável. Então, tudo isso pode se tornar um produto terapêutico digital. Aí lá na minha loja, esse aqui, ó, lá na minha loja também. Aí tu pode pensar, a Joana tem lá um e-book que fala sobre manifestar o amor, mas eu sou taróloga. Como que eu vou usar? Tu vai usar o mesmo e-book. E aí, se tu quiser, tu coloca ali, adapta, coloca algo que tenha a ver contigo, que tenha a ver com tarô, mas tu já tem a base, tu já tem o produto pronto, tá? Se tu quiser, por exemplo, tu é uma terapeuta especialista em ansiedade e tu quer ajudar mulheres que sofrem com a insônia ali relacionada à ansiedade. E aí, tu vai fazer um produto digital que tenha a ver com isso. Então, tu vai subnichando e tu vai te tornando especialista, reconhecida ali por esse assunto, tá? Aí, por exemplo, lá na minha loja tem esse protocolo terapêutico 21 dias anti-ansiedade. E aí tem, eu lembrei agora de duas clientes que já compraram ele. Teve uma que ela trabalha com ansiedade, mas ela trabalha no subnicho de profissionais de saúde que têm ansiedade. E aí eu falei pra ela, tu pode vender exatamente como tá, tu só muda a capa, muda as informações sobre mim, coloca as tuas. E se tu quiser, vende como tá. Em 24 horas ele já tá pronto para tu vender. Ou tu adapta e coloca ali uma linguagem mais relacionada a profissionais de saúde, ou na introdução coloca algo mais relacionado a profissionais de saúde, para ficar mais a tua cara. Tá? Então é isso. Já tem produto pronto para atrair as pessoas e não vai ter objeção de preço, porque tu pode vender a R$ 29,90, a R$ 47. E aí imagina vender isso para 40 pessoas, para 20 pessoas no mês, tá? Dependendo ali da rede de contatos que tu tem. Então tu aprende isso, tu aprende a fazer isso quando tu tem um produto de ticket baixo, tá? Tu atrai novas seguidoras, tu cria autoridade, a pessoa te enxerga com outro nome. Imagina tu terminar uma sessão e aí tu vender para essa pessoa um e-book com o teu nome na capa. A pessoa vai ver que, uau, ela sabe sobre ansiedade, ela sabe sobre amor próprio, e tu ainda gera renda além das sessões, tá? Eu tive uma cliente, de consultoria que ela estava para desistir de ser terapeuta. E aí eu disse para ela: não, a gente vai fazer então um desafio terapêutico. Ele não vai ser gravado, ele vai depender da tua hora nesse momento, mas depois tu já grava para tu não depender mais da hora dele. E ela fez. E ela conseguiu vender, eu acho que para mais de 20 pessoas. Eu só lembro que ela começou eu tenho até que colocar esse depoimento em algum lugar, eu não usei ainda, mas tem que colocar, porque ela disse que ela conseguiu vender exatamente a meta que ela tinha, ela conseguiu pagar as contas dela e ela ainda recuperou ali autoconfiança, segurança nela enquanto terapeuta, certo? Então, olha tudo que acontece por causa de um produto que as pessoas acham que é um produtinho de valor baixinho. Ele é de valor baixo, mas ele pode transformar vidas, tá? E isso ainda muda o teu posicionamento. Porque essa pessoa que começa a te seguir, ela não vai direto para a sessão ou para o acompanhamento. Só se ela já vê autoridade, muita estrutura no teu Instagram, já confia em ti. Agora, se ela vê um e-book de baixo ticket, aí ela compra, aí ela vai vendo. É como se tu estivesse cortejando essa pessoa. Aí tu vai cortejando, tu vai conquistando. Aí ela chega na sessão e aí ela já tá confiando mais em ti.
tá? Então, tu não precisa começar do zero terapeuta e bruxa moderna. Tu pode criar o teu próprio produto, tu pode fazer consultoria comigo, que é específica para isso, ou tu faz sozinha, pode levar mais tempo, né? Mas tu pode fazer sozinha. Ou tu pode simplesmente, em 24 horas, tu já tem o quê? Tudo pronto, né? Em menos de 24 horas, porque tu compra o e-book, olha ali, adapta o que tem que adaptar e já começa a vender ali na minha loja, tá? Então, se tu quer começar mais rápido, acessa exatamente esse link aqui tudoparaterapeuta.com.br, tá? Que lá tem vários e-books terapêuticos prontos para tu adaptar. Aí tu vai ver aquelas dores, os desejos que tem mais a ver com as dores dos teus clientes, tá? Normalmente é interessante ter ali em torno de 5, 6 e-books que tu vê que. Até porque esses 5, 6 e-books vocês vão entender nas próximas aulas. Mas se tu tiver esse número aí, é interessante também pensando nas dores comuns universais que os clientes têm, tá? E quem adquirir hoje, assistindo essa aula, e comprar lá na minha loja hoje e estiver assistindo essa aula, me chama no direct, ou me chama no WhatsApp e diz: Joana, eu comprei hoje. Eu vou verificar o teu e-mail, aí eu vou ver, ok, tu comprou hoje. Aí tu vai receber 2 presentes. Tu vai receber uma aula bônus mostrando como vender e-books terapêuticos no orgânico. Então, ai, Joana, eu não quero usar tráfego pago ainda, difícil, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. Não é difícil, é algo que tu vai aprender depois comigo, mas tu precisa de um primeiro passo, que é aprender a vender no orgânico. E aí aqui eu ensino uma das estratégias, que é uma das mais poderosas, tem várias. Uma delas tu aprende aqui. E tu ainda recebe esse roteiro em relação a essa aula para tu colocar em prática e começar a vender em menos de 24 horas, tá? Então, fica aqui, porque a gente está na nossa série 7 passos para terapeutas e bruxas modernas começarem no digital. E o próximo vídeo dessa série é aqui. Tu vai subir essa escada e tu vai para passo 2, que é a venda automática. Então, se eu estivesse começando hoje no digital, primeiro eu teria um produto de baixo ticket e segundo, eu começaria a fazer essa venda automática, tá? Então é isso, fica ligada e vai pro próximo vídeo e seja bem-vinda. Fique por aqui.